Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Na Folha, 10 horas. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Se ligue na programação que chegou pra ficar. Papo cabeça, você vai se amarrar. Não dá pra desligar. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Está começando o programa Papo Cabeça. Comunicando Fabiano Rangel. Bom dia! 2 de abril do ano de 2021. Você está sintonizado aí na rádio 98.3 FM, a rádio que é líder de audiência na nossa cidade. Esse é o Papo Cabeça com o Fabiano Rangel. Quem comunica e fala com vocês aqui é o Fernando Gonçalves. Aqui é um programa que fala de educação, arte, cultura e tudo aquilo que é relevante que precisa ser debatido e falado aqui ao vivo. Estou aqui com a jornalista Ana Laura, dá um bom dia para ela. O nosso operador aqui também, sempre conosco, aqui o Beto. E a nossa convidada especial, Grazi. É Marcelo. A gente sempre troca, Marcelo. E a nossa convidada especial que também já está aqui conosco, a Grazi Corcage. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossa convidada, Marcelo. E todo mundo que está assistindo e ouvindo a Rádio FM 98,3. Nessa manhã de sábado, vamos falar um pouco sobre história. Você pode participar, interagir, deixar seu comentário lá na transmissão ao vivo no Facebook. É só digitar lá, Folha FM 98,3. É muito fácil, do celular, do notebook. Você pode entrar agora e assistir o nosso programa, né, Fernando? Exatamente. Já tem uma galera aí que já deu o seu bom dia, que já se conectou aí através da nossa transmissão, como a Ana Laura disse, pelo Facebook. Então, vale a pena você participar. Hoje nós vamos falar de histórias, né? Isso. Então, assim, histórias da nossa cidade, assim, nos bastidores, antes de começarmos a Grazi, né, Grazi? Já estava aqui dando uma aula aqui. Compartilhando aqui com a gente, assim. Panfleto. E já estamos aqui apaixonados, né? Então o programa de hoje promete. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto, que é a história da nossa cidade. Então vamos lá. Daqui a pouquinho nós começamos aí o Papo Cabeça hoje com a Grazi. Ana Laura, uma coisa que tem dado certo aqui no nosso programa são as enquetes, né? Então nós começamos aí algumas semanas atrás com as enquetes e hoje nós teremos enquetes também. E a enquete de hoje é um fato até desconhecido, né? Eu gosto dessas coisas assim, dessas curiosidades, né? No dia 1º de abril, todo mundo amanhece aí contando uma mentira, pregando, né? Sim. Uma brincadeira aí com a galera dentro de casa, na família, nesse período de quarentena. Então, o dia 1º de abril foi aí, assim, foi uma brincadeira que todo mundo faz, mas dia 3 de abril, um fato desconhecido e poucos conhecem, nós comemoramos o Dia da Verdade. Né? Porque a mentira não merece nenhuma homenagem, né? Sim. Então levantar um dia para mentira, isso aí é até uma coisa que precisamos refletir bastante, né? Uma vez que nós temos tantas mentiras pregadas aí na política, em tantos meios, né? O qual nós convivemos como sociedade, mas vamos falar como relevante o Dia da Verdade. E a nossa enquete diz exatamente o seguinte: eu quero ver aí, você que está ouvindo, que está participando do nosso programa, sobre esse Dia da Verdade. A nossa enquete é o seguinte: você prefere ouvir uma verdade ou é melhor não saber? E aí, Ana Laura? Ouvir uma verdade ou melhor não saber? Depende, né? Eu acho que na maioria das vezes é melhor ouvir uma verdade, refletir. Você prefere que a sua amiga chegue pra você e fale a verdade? Sim. Ana Laura, acorda? Ou é melhor você prefere que sua amiga não fale nada, deixe acontecer, você vai lá, quebra a cara e depois se resolve? Não, eu prefiro sempre ou escutar a verdade ou tem que escutar.
Doa o que doer. Doa o que doer, Vamos exatamente. ouvir da nossa convidada. Grazi. Eu também prefiro a verdade. Você prefere a verdade ou é melhor não saber? Prefiro a verdade. Eu acho que a gente tem que refletir os fatos, né? Ou refletir para a gente mudar até de atitude, de ação, de repente, do que a pessoa venha falar de verdade. Eu sou sempre a favor da verdade, seja o que doer. O que é relevante a gente destacar, né, assim, em relação ao Dia da Verdade, que hoje em dia a sociedade ela tem dificuldade de ouvir a verdade, né? A gente sempre assim fala, também tem aquelas pessoas que falam, eu sou sincero, eu chego e falo na cara. Calma aí. Também tem que saber a forma de falar. Sinceridade, mas tudo em excesso é ruim, né? Mas hoje nós sabemos, convivemos nas nossas relações que às vezes você chegar para uma pessoa e falar uma verdade, hoje as pessoas têm dificuldade de ouvir verdades, né, Grazi? Sinceridade também anda acompanhado com a educação, né? A gente também precisa também saber como falar, né? Se posicionar também. Não é apenas... porque eu sou muito verdadeiro. Aí acaba jogando também aquilo de uma forma, né, até ignorante, né, para a pessoa. Enfim, o que eu acho é que a gente deve sempre falar a verdade, mas sempre acompanhado da educação também. E se tratando de educação, já que a nossa convidada falou, quando você pede para o seu filho atender o telefone e falar que você não tá, você não pode exigir depois que ele chegue para você e fale a verdade também, porque você está ensinando para ele um caminho. E como é também o dia da mentira, dia de 1º de abril, eu sei que é uma brincadeira que todo mundo faz, mas de certa forma a gente tem que parar e refletir sobre isso, né? Como se levanta uma data, né? Para se comemorar uma coisa que é tão ruim, a mentira é tão ruim, né? E se propaga de uma tal forma, né, que hoje a gente debate muito as fake news, né? Então, exatamente. Isso, tem isso também. Refletir nesse sentido, né? Muito interessante que eu estudei há um tempo atrás sobre a gripe espanhola e aquelas recomendações do passado, entendeu? Falando sobre elixir, coisas, sabe? Questão ligada a coisas comuns de fazer, tipo, como que a gente fala, simpatias, enfim, hoje ainda sendo utilizado. Em pleno século XXI, a pandemia do Covid, a gente ainda fala sobre coisas para prevenir o Covid que não tem nada a ver ligado à ciência. Então, assim, e que acabam repercutindo pela população como uma fake news, né? E as pessoas reproduzem isso. Então, isso é muito bom ser repensado agora, né? Eu não lembro de fato a fonte que eu li essa semana, mas o Brasil foi, através de uns estudos e pesquisa, foi considerado, hoje, o número 1 em fake news. Pelo grande índice de consumo do brasileiro em relação à questão da fake news, porque aquela questão, você viu a notícia e não buscar a fonte dela. Então, o Brasil hoje, mundialmente, é o número 1 em relação à fake news. Então, é por isso que eu trouxe esse Dia da Verdade, porque é verdade que a Covid mata, é verdade que nós precisamos tomar cuidado, é verdade que nós precisamos continuar com a empatia, nós precisamos pensar no próximo, tomar todo o cuidado possível. Reclamamos tanto, né, desse período de lockdown, de tudo que está acontecendo, mas nós precisamos refletir em todas as ações que foram feitas ao longo desse ano, desse último ano de pandemia, como fizemos um ano de pandemia mês passado, né? Então, nós precisamos refletir, porque isso tudo é verdade, né? Sim. É verdade que nós precisamos evoluir como sociedade. Então, por isso, hoje, nada mais justo que trazer esse Dia da Verdade aí como uma data relevante, né? E aí vamos fazer um momento especial do nosso programa, que é interagir com o pessoal que já deve estar comentando aqui, né? Já estão comentando aqui na nossa transmissão ao vivo. Grazi, já tem vários recadinhos para você aqui. Bom. Acompanha aí, tem como você acompanhar aí? Deixa eu ver que tem sim. Vamos lá, o primeiro bom dia aqui foi da Kátia Manhães, nossa ouvinte, né, sempre ligadinha aqui no nosso programa, Ana Lídia Antunes, lá de Campo de Areia, um grande beijo. A Emanuele Soares, que também, né, gosta muito de história, professora de histórias. Nós temos o Fabiano Rangel, mentor desse programa, dando bom dia jovens, ainda bem que aqui só tem jovens. Valeu, tem o Carlos Augusto também. O Carlos Augusto falou muito bom dia ao pessoal do programa Papo Cabeça e para a brilhante historiadora Graziela Scolcard, certeza de uma conversa muito boa. Obrigada a todos que estão aí assistindo. A Fernanda Batista também dando seu dia, a Karine Tripari, o Paulo Ribeiro Júnior, o Carlos Augusto comentando aqui, Graziela é um dos grandes nomes da pesquisa histórica em nossa campus de Goitacazes. Então fica ligado aí pra gente ouvir mais com ela mesma, né? Jair Gonçalves dando bom dia, Evalda Nunes, Alessandra Santos, Vinícius Gomes, Gisele Gomes
Mas o Vinícius Gomes aqui comentando: Campos é riquíssima em história. Pena ser pouco exportada. O monumento do Farol de São Tomé, feito pelo mesmo construtor da Torre Eiffel. Há décadas não libera visitas ao público. Essa geração mais nova nem sabe da história dele. Brunelines dando seu bom dia. Rafaela Santos. Ana Lídia: é melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira carinhosa. Exatamente. A Emanuele Soares: eu prefiro sempre saber a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Me conte a verdade, eu decido o que fazer com ela. Eu decido se ela machuca ou não. Exatamente. A Evalda está falando aqui que a verdade sempre em primeiro lugar. A Kátia: mesmo que a verdade possa trazer dor, ela sempre será a melhor opção. O Carlos diz: acho que existem fatos, verdades são versões, prefiro saber todas as verdades, conforme o ponto de vista de cada um, para que o fato possa ser reconstituído. A mentira é um artifício negacionista e covarde. O nosso querido Fabiano Rangel diz assim: verdade sempre será verdade, mas sempre com educação e respeito. E a Emanuele completa aqui: existe a galera que a máscara e a arrogância e a intromissão se dizendo sincera. A Gisele Gomes diz aqui que li no livro que pessoas usam sinceridade para ridicularizar o outro. Tudo na medida e sabedoria, com cuidado. Tem coisa que se não for edificar o próximo, é melhor ficar quieto. Muito bom. Obrigado aí a todo mundo que está participando, que está ligadinho. A Mariana Rangel, bom dia. A todos vocês que estão aqui juntos fazendo esse programa acontecer. A Karine Mota. Daqui a pouco nós vamos começar aqui o nosso Papo Cabeça. Mas antes vamos nos fatos da semana. Né? Essa semana foi uma semana de algumas notícias para a nossa cidade. Lembrando que nós continuamos no lockdown. Nessa segunda-feira o Comitê de Crise irá sentar, né, para ver a questão da nossa cidade. Lembrando que ontem foi sexta-feira, né, sexta-feira da Paixão. Então, um fato dessa semana é justamente, hoje é o sábado da Aleluia, né? Para as pessoas que, né, hoje estamos no sábado de Aleluia e é celebrado na véspera do domingo de Páscoa. O significado do sábado de Aleluia é celebrar a alegria da ressurreição de Jesus. Apesar da ressurreição ser no domingo, a sua comemoração começa no sábado à noite com a chamada Vigília Pascual. Então nós sabemos hoje aí que tem, né, os devotos, os cristãos, né, todo mundo aí vão se reunir, não sei como vai ser feito, né, porque essa Vigília Pascual geralmente deve ser presencial, é presencial, e nesse período de pandemia deve ser cada um na sua casa. Então desejar aí para todos uma abençoada Vigília Pascual. Lembrando que a gente está num momento tão importante, amanhã, domingo de Páscoa, né? Poderíamos ter feito a enquete aqui também. Qual ovo, né? Qual chocolate você mais gosta? Qual chocolate você mais gosta, Grazi? Chocolate preto, com certeza. Chocolate preto, sem nada? Ao leite. Você prefere o ovo tradicional ou ovo de colher? Olha, tô adorando esse ovo gourmet, né? Tô gostando muito esse de colher. Tá gostando? Tô gostando. E você, Ana Laura? Qual eu nunca provei, mas eu acho que eu prefiro o de colher, por mais que eu nunca tenha provado. Então eu acho que eu sou diferente. Eu prefiro aquele ovo mesmo. Tradicional. Você tira o embrulho. É verdade, tem toda a magia. Antigamente os ovos de Páscoa vinham com alguma coisa dentro, né? Hoje em dia o ovo tá caro e a lembrança de dentro cada vez escassa. Mas nós estamos nesse período de comemoração, né? Amanhã é um domingo muito especial. A ressurreição de Jesus, nesse período que nós estamos de tantas famílias vivendo tantos momentos difíceis, né? Eu acho que ninguém imaginava enfrentar e passar na história, né? O Grazi, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas vale a reflexão dessa semana sobre a Páscoa, a ressurreição, que é uma festa bíblica, né? Que é comemorado dentro da Bíblia. Mas enfim, e tivemos outra notícia também muito que chamou a atenção da cidade inteira, né, Ana Laura? Fernando, essa semana a gente teve um fato que chamou a atenção, né, de todo mundo, de toda Campos. Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado na cidade, em uma caixa de papelão, em uma das ruas do Parque Nova Brasília, em Campos. O caso ocorreu na noite da sexta-feira, dia 21 do 9. Dia 21, né? Sim. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher passava pela rua e ouviu o choro de uma criança. Ao abrir a caixa, ela encontrou uma menina recém-nascida. Então, o bebê foi encaminhado lá para o Hospital Ferreira Machado, né? Exato. E a fonte é do SFN Notícias. Exatamente. Isso chamou a atenção, né? Isso foi para todos os jornais da cidade. E, assim, não tem como... Eu acredito que não nos cabe julgar o fato
do que fez essa mãe deixar essa criança, porque a gente acha, a primeira ideia que nós temos que foi um ato covarde, né? Mas a gente não sabe da pressão emocional, psicológica que essa mãe teve, então não nos cabe julgar, né? Mas que bom que essa criança foi encontrada, foi resgatada, né? E cabe aí às autoridades, tanto o conselho tutelar, né? Todos os órgãos envolvidos para desvendar o que aconteceu. Mas isso divide muitas opiniões, né, Grazi? Divide muitas opiniões. Eu ainda não sou mãe, mas com desejo de passar pela maternidade, eu acho ainda com um ato de covardia, porque hoje a gente tem vários meios, né? Se ela não desejava ficar com o filho, deixasse em uma instituição hospitalar, né? Preservasse pela vida dela. Preservasse pela vida e não abandonasse em qualquer lugar, né? A gente não pode julgar, realmente, você está certo, a gente não sabe o que se passou na cabeça dessa mãe, mas hoje a gente tem instituições para isso, né? Que ela poderia deixar, e não deixar um ser tão indefeso ao relento, né? Se esses moradores não encontrassem, né? Exatamente. Então, o dolorido é isso, eu acho. Deixar um bebezinho, né, ali, a própria sorte, né? É muito dolorido saber de uma história dessa, próximo principalmente da Páscoa. Exatamente. É aquilo, né? Nós como seres humanos, nós temos tanto o hábito do apontamento e do julgamento, né? Mas a gente também não sabe todo o contexto, tudo aquilo que acontece. Então, nos cabe julgar o ato e a atitude dessa mãe, né? Mas agradecer às pessoas que acolheram essa criança, agradecer que teve chance, essa criança teve chance de estar, né? Depois eu vi algumas notícias dizendo que ele já estava se recuperando, está no hospital, está sendo bem tratado. Então, assim, o importante é isso, né? É entender que essa criança teve a chance e a oportunidade de continuar com a vida, né? E viver. E num momento que a vida é tão importante, né? Verdade. Num momento onde muitas pessoas estão lutando por viver e para viver. Então, nós temos que agradecer aí por essa criança ter a oportunidade e a condição de estar com vida e agora trilhar o caminho dela, seja voltando para a família de origem, ou seja, indo para um processo de adoção, né? Enfim, mas que bom, triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque essa criança Pelo foi final, encontrada, né? Exatamente. Um outro fato marcante dos últimos dias foi o dia 28/3, que Campos completou 186 anos de história. De vila, cidade, qual o significado de histórico do 28 de março? Acho que vale a gente lembrar, né? A gente refletir sobre isso. Exatamente. E vamos fazer essa reflexão, nada mais, nada menos, com a nossa querida convidada, a Grazi Cocardi, que é historiadora, professora campista, com pós-graduação em literatura, memória cultural e sociedade pelo Instituto Federal Fluminense, o IFE Campos, mestrado em sociologia política pela UENF, aperfeiçoamento em gestão pública e agenciamento cultural na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Atuou como diretora do Museu de Campos nos anos de 2013 a 2020, representante do Sistema Estadual dos Museus do Rio de Janeiro, o SIM-RJ, e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Campos. É muita coisa, hein, Grazi? Bom dia. Imagina, bom dia. Bom dia, imagina, obrigada, é um prazer, logo aceitei o convite, porque falar sobre a história da minha terrinha, sou campista e tenho muito orgulho de falar sobre Campos, sobre sua história, que eu acho que a população precisa conhecer. E ultimamente eu tenho esse desafio, né, de transformar a história de Campos de uma maneira mais acessível para a população, né? Seja através do museu, seja agora através das redes sociais, pelo Instagram. Então, eu tenho trabalhado nesse sentido, né, de chamar a atenção do público para a sua própria história. Eu costumo dizer que os roteiristas, escritores de novelas da Rede Globo estão perdendo aqui uma verdadeira fonte, né? Campos tem muita história mesmo, história que a gente possa se orgulhar, né, desse passado e também pesquisando essa história para a gente entender o nosso presente. E eu queria, em nome de toda a população campista, né, te parabenizar e te agradecer, né, por você ser uma historiadora na nossa cidade, juntamente com outros historiadores. Sim. Você ser jovem, né, e se apaixonar por isso. Então, muito obrigado, em nome de toda a população de Campos, por ter essa paixão, né, esse amor na veia pela história da nossa cidade, que com certeza é de uma relevância e fundamental para todos nós. Então, muito obrigado. Para a gente é uma honra ter você aqui. Estamos muito felizes aqui com a sua presença.
Obrigada. E para quem não conhece a Graziella, ela tem um perfil no Instagram, né, com muito conteúdo. Fica até meio difícil da gente localizar por onde começar ali. Melhor é começar sabendo sabendo como foi sua trajetória, sua origem, sua infância, os caminhos que percorreu até ser historiadora, de fato, né? Pós-graduanda, mestrado. Nos conta um pouco sobre... conhecer um pouco também, né? Isso. Sobre o seu início. Então, eu tenho até esse sobrenome Escocar, muita gente acha que eu sou ligada à família Escocar, mas na verdade, calma, gente, eu sou... como que eu posso dizer? Eu sou uma bastarda, tá? Não conheço propriamente, que muitas pessoas podem perguntar, muitas pessoas geralmente perguntam, né, sobre o sobrenome, se eu conheço fulano, ciclano da família. Então, é só eu e minha mãe que possuímos esse sobrenome. Então, eu não tive contato direto com a família Escocar, mas a gente possui esse sobrenome. Enfim, eu sempre morei no bairro da Penha, tá? Há 30 anos eu resido lá, hoje eu moro no Jockey, e minha família é uma família bem humilde, sim. Eu fui uma das primeiras pessoas a cursar ensino superior, minha mãe é costureira, meu pai era pedreiro, e me interessei logo desde o ensino médio, né? Eu já tinha, desde o ensino fundamental, uma quedinha por história. Sempre tive uma quedinha, era uma das disciplinas que eu mais gostava, né? E chegou no ensino médio, aquela decisão, né? E aí, qual curso, né? O que fazer, né? Qual faculdade cursar, enfim. E aí eu queria muito ser professora. E aí eu pensei, vou fazer então do curso que eu gosto, licenciatura em História. E aí, ao percorrer a licenciatura, eu percebi o quanto a pesquisa era importante. Porque eu sempre me debrucei na escrita de artigos científicos. Eu era bolsista de iniciação científica. Então, eu quis me aprofundar na pesquisa. E aí, eu vi que uma coisa compõe a outra, né? Eu acho que o professor em sala de aula fica muito mais seguro a partir do momento que ele próprio pesquisa, né? Então, eu fui a campo, pesquisei em alguns lugares, né? Conheci o Arquivo Público Municipal de Campos, que é um local lindíssimo, riquíssimo, a principal fonte para os historiadores. Né? Todo historiador quer ter aquele acesso ali ao arquivo. E ali eu conheci o Carlos Freitas, que era o diretor do arquivo, que me chamou para um projeto de pesquisa na Santa Casa de Misericórdia de Campos. Eu comecei lá pesquisando também na Santa Casa e comecei a criar links, né, da história da Santa Casa com a história de Campos, né, que é impressionante. E depois, logo fui chamada também para trabalhar no museu. Com isso também eu trabalhava como professora, né, porque a gente... Em paralelo você estava na sala de aula. Fui tutora da CEDERJ no Polo de Cantagalo, né, antes de Friburgo ali, todo final de semana eu não tinha final de semana, era ali do curso de História. Então, fiquei uns 4 anos nesse sentido, me dividindo entre sala de aula e pesquisa, e fui parar no museu. Para minha surpresa, eu nunca tinha trabalhado em museu, né? Para mim era uma coisa muito, muito nova, né? E o Carlos Freitas me ensinou bastante, me ensinou a pesquisa aprofundada sobre a história de Campos, porque a gente também tem muita coisa rasa, né? Sim. Não questionando, mas a gente às vezes repete fake news até, digamos assim, no campo histórico, como 28 de março, né? Porque se a gente for pensar, a gente vai falar sobre isso, pesquisar, a gente vai ver que Campos é muito mais antigo. Mas como que Campos só tem 186 anos, conforme você falou? Como assim a nossa cidade só tem isso? Mas a gente vai falar sobre isso. E a partir daí, eu gostei muito de pesquisar. E a minha função no museu, enquanto historiadora, era pesquisar, montar exposições para chamar para o público. Era mastigar um conteúdo que às vezes é denso, que às vezes a pessoa não tem interesse, pegar um livro acadêmico, ler sobre Campos, e transformar ele de forma mais acessível para o grande público. Então, esse foi uma grande mudança, assim, que eu digo, na minha carreira profissional, né? E que eu vi ali sentido, né? De estar no museu, de estar estudando a história de Campos para passar para o público. Porque a academia, as universidades, às vezes ficam como ilhas, como bolhas, né? Sim. E produzem muita coisa boa. Sim. Mas fica ali.
né? E o museu eu tive a oportunidade de passar... Traz isso para a sociedade, a extensão, né? De trazer isso, que as pessoas possam conhecer, ter esse acesso sobre a sua história. Então, eu tenho trabalhado lá no museu já faz uns 8 anos e tenho gostado muito dessa ação. Para você que está nos ouvindo pela rádio, pelo carro, na sua casa, você que está aí, né, pelo acesso do nosso Facebook, vale a pena você entrar no seu Instagram aí e seguir a conta e o perfil da Grazi. Fala pra gente, Grazi, é @... Então, é grazi.escocar, né? Lá no Instagram, é só botar Grazi Escocar que vocês vão achar, tanto no Instagram quanto no Facebook também. E falando do perfil dela, né? Todos os conteúdos, né, que ela apresenta, está envolvendo, né, a nossa história, a história de Campos. E no seu perfil, na data do dia 29 de março do ano passado, você fez um vídeo falando sobre o próprio 28 de março. Isso. Que esse ano nós estamos completando 186 anos. E você cita Valdir Pinto de Carvalho, também historiador da nossa cidade. E você fala ali da obra dele e como se tornou importante, né, o ano de 1935. Fala mais sobre isso. Isso é muito interessante, porque hoje, se a gente comemora o 28 de março, o Valdir explica isso nitidamente, que lá no centenário, quando Campos foi elevado à categoria de cidade, que foi em 1835, sim. Chegou em 1935, os governantes quiseram fazer... vamos comemorar o centenário da elevação da vila à categoria de cidade e aí vamos fazer festa. E foi feita uma grande festa, comemorações que foi no decorrer do ano todo de 1935. E aí, nesse ano também foi entregue várias obras importantes, como um trecho da Avenida 28 de Março, reforma da Catedral, entrega do Palácio Nilo Peçanha, que foi o Fórum Municipal e hoje é a Câmara de Vereadores. Então, a partir desse momento, a população começou a acreditar que essa 28 de março é uma data de aniversário da cidade. A partir dessas comemorações do centenário. Lá no museu, por exemplo, a gente tem até uma medalha que tem a imagem de Benta Pereira, que é em comemoração de 1835 a 1935, o centenário. Olha isso que bacana. E foi entregue para pessoas de destaque na época, né? E então, isso foi até uma doação do Genilson Soares, cabe falar, que é o presidente do Instituto Histórico. Então, olha que a gente tem vestígios, tanto de livros, como Valdir Pinto de Carvalho, como de objetos, como essa medalha, que mostram que aquilo foi muito importante para aquelas pessoas lá em 1935, comemorar o centenário. De lá para cá, os governantes, os prefeitos, passaram a comemorar o 28 de março. Sempre, todo ano. Então, todo 28 de março tem que fazer uma celebração. Entretanto, se a gente for pesquisar a história de Campos, a gente pensa assim, como que Campos, que carrega tanta história, tem só 186 anos, né? A gente teve índios aqui nessa região, os índios que dão o nome à cidade. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. E como, né? E os portugueses chegaram aqui em 1530. Como? Como que Campos só tem 186 anos? Então, pesquisando, enquanto a historiografia sempre aponta que a gente precisa de um vestígio. Seja um objeto, seja um documento. O documento, por muito tempo na historiografia, é importante. E a gente tem documentos que comprovam que Campos é bem mais antiga. Então, por exemplo, a gente tem documentos no arquivo público de 1653. Isso é muito interessante notar, que pessoas aqui já constituindo um povoado, digamos umas 70 pessoas que já havia aqui, se reuniram e pensaram em estabelecer leis para esse povoado através de uma Câmara Municipal. E eles fundaram, em 1º de janeiro de 1653, uma Câmara Municipal, né? E só que o dono da capitania, que era o Salvador Correia de Sá e Benevides, né, que também era governador do Rio de Janeiro, ele estava lá no Rio, quando ele ficou sabendo, ele não gostou nada disso. Ele pediu para o rei de Portugal dissolver essa Câmara, né? E dissolveu. E aí foi instalada outra Câmara Municipal por ele, pelo Salvador Correia, né, na data de 1677. Né, que tem até um marco lá na igreja São Francisco, de fundação da vila, né, em homenagem ao Salvador Correia de Sá.
Mas a gente tem esses 2 documentos, né, que estão até inclusive no arquivo público. Eu, enquanto historiadora, assim como os demais historiadores da cidade, junto com o Instituto Histórico, que fizeram uma eleição, inclusive, junto com o presidente, né, Imugli, para decidir qual a data de aniversário da cidade, a gente foi favorável à data que tem o documento histórico mais antigo, a primeira Câmara, que a gente tem que reconhecer que pessoas já estavam aqui unidas, né? Exatamente. Então, pensando em uma comprovação para essa data documental, a gente tem esse documento. Então, Campos teria 368 anos e não 186 anos. Apesar que eu sou favorável de Campos mais antiga ainda. Tem mais... Mas qual documento? Como comprovar? Entendeu? Então, a gente tem esse documento, né? Como comprovar isso. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que essas pessoas quiseram se unir e fundar uma Câmara Municipal. Isso é um ato muito importante para ser considerada vila, né? Criar uma Câmara Municipal, ter uma casa de cadeia, né? Que a nossa era, inclusive, muito parecida com a de São João da Barra. A casa de cadeia e Câmara ficava ali onde é o chafariz, na praça. Né? E ficava embaixo a cadeia e no segundo piso era onde os vereadores se reuniam. Então, a gente tem essa comprovação. Então, a gente quer mostrar para a população que Campos é bem mais antiga, que não é só... É uma data importante, o 28 de março? Sim. É a elevação da vila à categoria de cidade. Campos se torna cidade. Mas a vila também é interessante, esse povoado, a gente vai deixar de reconhecer que tinha moradores aqui, que havia índios aqui. Que não tem como deixar para trás e apagar, né? Então a gente quer mostrar que não é só 186 anos, é mais de 368 anos, né? Que papo gostoso, hein? Que aula, hein, Grazi? Desculpa. Se eu fosse você que está nos ouvindo, vai no grupo da família aí do seu WhatsApp, fala para todo mundo ficar ligadinho aqui na Rádio 98.3, vale a pena, né? Chega para a família, gente, conecta aí, liga aí na rádio, porque tem uma historiadora da nossa cidade falando de uma história incrível, que é a história da nossa própria cidade. Nós vamos dar um intervalo agora rapidinho, é o tempo que você posta aí no grupo da família para todo mundo ouvir a rádio e participar dessa história aí da nossa cidade. Já voltamos. Aqui na Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Horas e 32 minutos. Sua conta de luz pode estar mais cara do que uma prestação dos equipamentos de energia solar. Não acredita? Então fale com a Eletricampus e faça um orçamento. É rápido, fácil e de graça. Ligue ou chame no WhatsApp 3033-2213. Energia solar não é para o futuro, é para agora. Eletricampus, instala e homologa. Você não tem trabalho, só economia. Eletricampus, 3033-2213. Eletricampus, energia solar para todos. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Folha FM
98,3. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Estamos de volta aqui com o Papo Cabeça, todas as manhãs de sábado, às 10 horas. Nós temos esse programa super especial e hoje nós estamos falando sobre história, né? Que é sempre gostoso demais. Eu também sempre gostava das aulas de história, né? Eu tenho um pezinho nas humanas, né? Mas sempre era fascinante. Eu gostava de ouvir, eu sou muito auditivo, né? Então, assim, ouvir tudo que você está falando, eu estou aqui até muito empolgado e feliz, né? Por ter trago aqui você aqui no nosso programa para você dar esse banho de cultura e de aula pra gente. Os nossos comentários estão bombando, Ana Laura. Me ajuda aí nos comentários aí. Tem muita gente participando. Agradecer a todo mundo que está entrando aí, interagindo conosco aqui com o programa Papo Cabeça. Nós estamos aqui com a Grazi Escocar, historiadora, falando aí sobre campos e várias histórias e até fatos desconhecidos, né, que muita gente não conhece. Então vale a pena você ficar ligadinho aí no nosso programa. Vamos nos comentários, Ana Laura? Vamos para os comentários. A Alessandra Santos, por exemplo, dizendo aqui: não sou campista de sangue, mas de raízes, e me apaixonei quando passava as minhas férias aqui. Meu avô que me contava as histórias e sua evolução. Amo a cidade e sua cultura. Campos é rica em história e muito triste ver tantos monumentos históricos abandonados. A Emanuele Soares comentando também: trabalhar com os fatos históricos é desbravar o mundo, nossas origens, vislumbrar um futuro mais próspero. O Jair Gonçalves está falando aqui: Grazi Escocar Ribeiro, você é o orgulho de Campos do Goytacás. Olha, Jair é um grande amigo do museu. Muito obrigada, Jair. A G. Ruston aqui falando: Campos é maravilhoso e suas histórias são mais ainda. Carlos Augusto: fundamental que as universidades mostrem sua produção democratizando o conhecimento. Foi o que a Grazi falou aqui no bloco passado. A Alessandra Santos: a Secretaria de Educação deixa muito a desejar nessa questão de história da cidade. As crianças precisam saber quando relata a descoberta do Brasil. Em 1501, relata navios no Cabo de São Tomé, que é em Farol. Pois é isso mesmo. A gente tem essa presença dos portugueses já em 1500 aqui. E aí é o que eu indago sempre. Como que a gente comemora 186 anos, né? Mas aí, Alessandra, mas Alessandra, como historiadora, né, e a gente tem que ir pelo fato histórico em si, que a gente reconhece, que é a documentação. Então, um fato muito importante é a instalação da vila, por isso que a gente reconhece esse documento que está no arquivo público, né, da instalação da Câmara Municipal, a primeira Câmara Municipal, como um documento importante, como, digamos assim, quase a certidão de nascimento da cidade, né? Então, a instalação da vila é um fato importante, mas a gente já tem a presença dos portugueses aqui, e é muito interessante a gente falar sobre esses portugueses que são até nomes de rua. Pero Góes, Gil de Góes, né? Que foram os primeiros que vieram colonizar a região. Olha como a região de Campos era enorme, outras cidades pertenciam a Campos. Então, a gente tem a primeira instalação, digamos, portuguesa, lá na Vila da Rainha. A Vila da Rainha é na Praia de Manguinhos, em São Francisco, né? Tem até alguns alicerces lá que as pessoas identificam, né, como a instalação da Vila da Rainha, né? Então, lá seria uma das primeiras construções, né, dessa tentativa de Pero de Góes, quando ele recebe a capitania. Está lá aqui a Vila da Rainha, uma forma de também escravizar os índios, mas eles perceberam que não era tão fácil. E isso eu tenho muito orgulho de falar dos nossos índios, que realmente eles sentiram que o território deles estava sendo invadido e eles contra-atacaram, né? E o seu filho, Gil de Góes, veio tentar novamente, né, instalar a Vila da Rainha, que os índios, na primeira tentativa, destruíram completamente. Nessa segunda tentativa também não teve muito sucesso, mas teve ali quase um genocídio dos nossos índios, né? Porque o seu filho, né, Gil de Góes, já veio preparado com armamentos, com armas de fogo para combater os índios do Goitacá, né? Você, aproveitando esse comentário da Alessandra e dessa questão dos índios, você acredita que as escolas precisam abordar de forma mais relevante a história da nossa cidade?
Muito, muito. Eu sou defensora aqui, tem mais pessoas na cidade defensores da educação patrimonial para entrar dentro do currículo escolar como uma lei obrigatória, sabe? Sim. Assim como a lei para inserir a história da cultura afro-brasileira e indígena, também colocar como obrigatória a educação patrimonial, que a educação patrimonial entrasse dentro do currículo escolar, porque ela é uma forma da gente falar de patrimônio e de história. Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de história. E é isso que outro comentário que eu ouvi aí sobre os monumentos. Eu não sei se foi da Alessandra. A gente tem muitos monumentos na nossa cidade que a gente passa, de certa forma, despercebidos por eles, pelo nosso cotidiano, né? Nosso olhar se acostuma, né? A não ver, a não enxergar. A não valorizar também, né? A gente só não valoriza o que a gente não conhece. Sim, exatamente. Então a gente passa por esses monumentos e a gente não conhece. Não sei o que é aquele marco lá na 15 de novembro, mas eu passo todo dia por ele. E Campos ofertou e doou muito para a história do nosso país, né? Demais, demais. Então, assim, eu me preocupo muito também com essa base, que eu acho que é a geração, a nova geração, as crianças. As crianças precisam ter esse conteúdo em sala de aula, porque eles que vão proteger esse patrimônio. Eles que vão guardar esse patrimônio, então a gente precisa trabalhar nessa base. E geralmente, assim, que é feito, né, não sei como é o trabalho de todas as escolas, mas a gente está falando aqui sobre o fato de, tá chegando o aniversário de Campos, vamos dar uma pincelada com os alunos, explorar mais os conteúdos, né, como o museu sempre esteve aberto para a visitação dos alunos, mas aprofundar um pouco mais nesse conteúdo para que gere conhecimento nesses alunos, nessas crianças, né? A gente não pode generalizar que tem escolas, tem professores que abordam, né, que fazem um ótimo trabalho. Quando o museu estava aberto e acessível para o agendamento das escolas, a gente via vários professores que faziam atividade dentro de sala de aula e para complementar iam ao museu. Sabe? Como um complemento daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Eu achava isso muito legal. Parabenizo esses professores, mas também, às vezes, a visita ao museu cai como uma ação extracurricular. Sabe? É uma visita, não é uma aula. Né? Não é um aprofundamento, Não é um aprofundamento. Então, eu acho que é preciso a gente falar de história regional no conteúdo escolar, sim. Uma crítica que eu faço é que, às vezes, a gente sabe muito mais da história de outros países, né? E muito menos da história do Brasil, e muito menos ainda da história do local onde a gente habita. Então, a gente tem conhecimento sobre a Revolução Francesa, mas a gente não sabe da Praça das Quatro Jornadas, o porquê ela se chama Quatro Jornadas em Campos, né? Exatamente. Do Levante de Benta Pereira. Então, são coisas que a gente precisava conhecer mais o espaço onde a gente habita, né? E aproveitando que você falou, né, sobre o fato de passarmos, né, no nosso dia a dia e não valorizar e não conhecer, nós temos aí os casarões, né, as casas dos barões, e eu queria que você falasse sobre isso, que momento que Campos vivia, que surgiu esses casarões, né, se foi importante para a economia de Campos, e a mão de obra escrava, né, como isso era a economia de Campos, né, no mercado de trabalho. Faça uma pincelada sobre isso tudo. Vai ser principalmente nesse período que Campos é elevada à categoria de cidade, em 1835, no século XIX, que Campos vai crescer economicamente. Vai crescer muito e aí vai surgir esses grandes casarões, né? Cabe ressaltar que a primeira produção econômica nossa não foi o açúcar, foi o gado. Lá no Brasil Colônia foi o gado, até para abastecer o mercado interno no Brasil, né? E depois foi a produção açucareira, que aí ganhou uma projeção, né, no país, né? A produção açucareira, as grandes usinas surgiram aí, os barões do açúcar, e aí surgiram como consequência disso os casarões, os grandes casarões da cidade. E também é importante também apontar que para abastecer esse mercado de trabalho é mão de obra escrava. Vai ser nesse período no século XIX que a gente vai ter, como até hoje, a maioria da população negra. A maioria da população em Campos é negra. E vai ser esse aumento aí que vai surgir nesse período para abastecer essa mão de obra, né? Então, esses casarões, eles surgem como marcos desse passado. Eles estão aí, né, presentes principalmente no centro urbano aqui da cidade. E hoje, o que dificulta muito o acesso a esses casarões é a poluição visual,
né? Os comerciantes, muitos, eu tento achar que eles não têm consciência, né, do seu imóvel, do quanto aquele seu imóvel é importante, e acabam poluindo, e você não tem acesso, você não consegue enxergar direito aquele prédio histórico. Eu até já fiz visitas com alunos, com meus alunos e com visitantes do museu, no centro, no horário que o comércio fecha. Depois das 14 horas, num sábado, que dá para a gente olhar e visualizar, né, o quanto a nossa cidade é rica nesses prédios ecléticos, né? Campos tem muita história através desses prédios. Então a gente tem, só ali no centro urbano, o grande Hotel Gaspar, que foi a casa do Comendador Paraíba. A gente tem um museu, que foi a residência do Visconde de Araruama, a Ilha de Apolo, né? A gente, aonde está hoje o Ninho das Águias, né? Por isso que ele se chama Ninho das Águias, era a SIC, né? Associação de Comerciantes, e tinha as águias na decoração do prédio, por isso que se chama Ninho das Águias. Então a gente tem muita história para contar através desses prédios. História, né? Viva, né? História viva. A gente tem o Solar dos Airizes, para quem vai para São João da Barra, que é conhecido como o Solar da Escravizaura, que é, vou decepcionar algumas pessoas aqui, mas ela não existiu. A gente não tem nenhuma comprovação, pessoal, histórica, em um documento, em uma certidão, que tinha uma escrava branca chamada Isaura, tá? Fica então, mesmo para a literatura isso. Para mim é uma história ficcional, assim como escritores de novela. Campos estava no auge era o point da época, né? Tanto é que é muito interessante você ver a novela. Eu até vejo hoje dando risada, porque os personagens falam, eu vou para Campos, como se Campos fosse assim a Europa, né? Fosse assim, estou indo para Campos. E é muito interessante que a nossa cidade era o auge da época, né? Então, é uma história de ficção que o autor se inspirou, colocou Campos no centro ali das atenções, e o processo de miscigenação estava ocorrendo, era provável sim, mas a gente não tem nenhum documento, pessoal. Tá? Então, até que exista algum vestígio que comprove que ela existiu, aí sim, mas até o momento a gente não tem nenhum vestígio. Então, mas é muito interessante, né? Porque faz parte desses mitos, sim, né, que são muito difundidos. Tem um fato também histórico que eu ouço muito, que é Campos foi a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica. É verdade? Por que logo Campos? E é verdade, mas a primeira cidade do país a ter iluminação elétrica pública, porque o Rio de Janeiro já tinha luz elétrica nas casas, mas a receber iluminação pública foi a primeira. E um fato interessante é que a nossa luz era ligada a óleo de peixe, né, a querosene. E aí, isso em uma reunião da Câmara Municipal, estava tendo muitos acidentes, inclusive, com os escravos que iriam acender as lamparinas, né? Então, qual melhor e mais econômica forma de iluminar essa cidade? Aí foi decidido na Câmara de Vereadores a iluminação pública elétrica. E aí foi um fato muito importante que Dom Pedro esteve presente na cidade, né? Ele veio para a inauguração da luz elétrica, ele esteve 4 vezes na cidade, e ele foi em um desses fatos, ele também esteve aqui, inaugurou a luz elétrica, e Campos ficou conhecido como a primeira cidade a receber luz elétrica. Calma, luz elétrica pública, na praça, tá? Mas outras cidades já havia luz elétrica, algumas residências já havia, né? Já tinha, mas a primeira a receber luz elétrica pública. Olha aí, pessoal, mais uma informação aí. Ao longo da história da nossa cidade, de Campos, nós tivemos figuras importantes. Sim. Como a luta do abolicionista José do Patrocínio, Luiz Carlos Lacerda. Mas existem também as mulheres que foram guerreiras e que fizeram a diferença, como a Benta Pereira. E na sua conta, no seu perfil do Instagram, tem até uma live que você fala sobre as mulheres. Queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, de figuras como Benta Pereira e de mulheres na história também. Isso é muito interessante, Fernando, falar, porque por algumas cidades do país, né, e na história do Brasil, as mulheres eram colocadas em segundo plano ou quase inexistentes. Sim, sim. Né? A presença de figuras femininas na construção da sua história, na participação política. Você não lê
Você não escuta falar na presença de mulheres, é muito raro. E a construção da história de Campos, a gente tem mulheres importantes. Deveria ter mais, sim. Mas que acabaram não se projetando tanto como algumas mulheres, como a Benta Pereira. A Benta Pereira é uma mulher do século XVIII, muito à frente da sua época, porque ela era viúva, né, se tornou viúva, era herdeira também de uma grande herança, havia grandes propriedades, ela tinha um engenho, e ela era uma figura carismática nessa vila de São Salvador. Ela não podia estar na Câmara Municipal, mas ela colocou o filho dela na Câmara. E não só como um dos vereadores, mas como presidente da Câmara. Então, assim, aonde ela não podia estar, ela tinha relações sociais nessa vila importantes, uma rede de relações com os jesuítas. Tanto é que ela, quando ela falece, ela é sepultada dentro de uma capela. Ela não é sepultada dentro de um cemitério. Ela está sepultada dentro da capela do Solar dos Jesuítas, onde é o arquivo público. Então, para vocês verem a teia de relação que ela tinha. As relações que ela... Ela junto com a sua família, ela começa a cobrar um imposto chamado gado de vento, que isso acontece até hoje. Digamos assim, um animal solto pela estrada. Vem uma pessoa, recolhe o animal para não ocorrer nenhum acidente, né? E cuida daquele animal. Sim. E depois o dono aparece, olha, eu gastei com o seu animal, eu alimentei, eu dei ração, aí a pessoa dá um dinheirinho, né? Uhum. E nesse século XVIII, Campos, a primeira produção econômica de Campos é o gado. Sim. Então havia muito gado, né, perdido, como eles chamam, gado de vento. E a família de Benta Pereira recolhia, cuidava desses animais e depois cobrava uma taxinha. Né? Isso não agradou. Era uma taxinha, né? Isso não agradou muito, né? A Câmara Municipal e nem os Viscondes de Aseca. Epa, uma família está cobrando imposto, né? Está lucrando em cima, né? de um imposto, né? Então, houve a revolta mesmo, uma disputa. Os Viscondes de Aseca, que eram os donos da capitania, voltaram para a região, disputando poder com a família de Benta Pereira. Né? E aí, ao levante. Houve 4 levantes, na verdade, mas houve o levante mais importante de 1748, que Benta Pereira invade a Câmara Municipal com sua filha Mariana Barreto. Né? Tanto é que a sua filha Mariana Barreto, ela é presa e enviada para uma cadeia no Rio de Janeiro. Né? E aí o Visconde de Aseca tenta dissolver também essa Câmara Municipal. E aí, se a gente for olhar as datas, 1748, quantos anos Benta Pereira teria? Ela já estaria na terceira idade. Será que ela invadiu, como os memorialistas afirmam? Porque uma coisa muito interessante na nossa cidade é que a gente tem um patriotismo. A gente tem muitos memorialistas, muitos mesmo. Júlio Freire, Horácio de Souza, muitos que relatam essa história colocando ela como heroína. Que ele entrou armada na Câmara Municipal, a cavalo, com os coldes nas mãos. Será que ela, na terceira idade, teria feito isso mesmo? Eu acredito que ela era uma figura carismática, que eu acho que ela convenceu a população e invadiu a Câmara Municipal. Sua filha realmente, talvez, cometa esse ato, porque ela é presa, enviada para uma cadeia. A filha fica até em segundo plano na história, porque os memorialistas do passado, eles colocam ela como heroína. Tamanha essa questão que eles colocam como heroína, que até o brasão da cidade vai ter uma homenagem a Benta Pereira. Nesta cidade, as mulheres lutam pelo seu poder. Pulgam pelo seu poder, está em latim. Em homenagem a Benta Pereira. Então, olha como a presença feminina na construção da história de Campos é importante, entendeu? Está presente no brasão da cidade. E Benta Pereira é uma mulher que é à frente da sua época realmente, e outras mulheres também foram surgindo. E aí a gente tem a presença da Nina Aroeira, que é muito querida por mim, né? Que é muito interessante a figura de Benta Pereira, de Nina Aroeira, desculpa, de Nina Aroeira, porque há uma disputa sobre a memória de Nina após o falecimento dela impressionante. Né? Uma disputa entre os espíritas kardecistas e uma disputa entre os comunistas da cidade. Nina é uma jovem, né,
do liceísta, inclusive, que se torna jornalista da cidade. E ela escreve com muito peso, sabe? Nas palavras, na forma de defender. Ela defendia os trabalhadores, ela defendia as prostitutas. Então, aquilo em 1930, né? Naquela época, né? Era um choque, né? Para uma moça, né? Estar escrevendo dessa forma. Então, ela era afiliada ao Partido Comunista, sim. E após a morte dela, uma disputa, porque seu noivo, ela morre noiva, né? O Clóvis, ele acha que ela foi por segundo plano para continuar ajudando Campos, continuar ajudando a cidade de outra forma. Já os comunistas querem usar a imagem dela para agariar mais pessoas como Nina, entendeu? Então, a disputa é muito interessante, a propaganda que eles fazem dela, né? Uhum. É muito interessante. E você lendo os escritos de Nina nos jornais, que circulavam em todos os jornais, Folha do Comércio, Monitor Campista, você lendo, né, é muito atual. Ela fala sobre a condição da mulher, né? Não servir apenas para o casamento, que a gente também tem sonhos, desejos, anseios, e fala também sobre a questão trabalhista, né? De greve, enfim. E também, ela também tem mensagens psicografadas, né, após a morte dela, e que combina realmente muito com o que ela escrevia. Bate muito, condiz muito com o que ela escrevia, né? Então, ela fica, essa disputa da memória dela na historiografia muito interessante. E foi uma mulher muito à frente da sua época. Ela morre de febre tifoide, né? Ela não morre em nenhum evento, tem muitas pessoas que associam achando, por ela ser tão aguerrida, né, que ela morreu em alguma situação em Campos. Não, ela morreu de febre tifoide, né, morreu muito nova, antes do seu casamento, mas ela marca a história da cidade, sim. Ela tem essa presença marcante na historiografia. Já que estamos falando de figuras importantes e não podemos perder a oportunidade de estar com a historiadora aqui, né, no programa, até surgiu, né, voltou-se a discussão e o debate em relação ao índio que nós tínhamos na cidade, né, porque hoje nós temos lá Eu Amo Campos, mas existe uma parcela da população que gostaria de ver o monumento do índio de volta. E eu queria aproveitar, antes que, né, o programa acabe e não dê tempo, para você falar um pouco sobre os índios dos Goitacás, né, a importância, e se você também dessa parcela, faz parte dessa parcela da população que gostaria de ver o índio de volta na entrada da cidade. Sim, por aqui passaram outras tribos, coroados, enfim, não foi só o índio Goitacá, mas foi a tribo que fez com que os portugueses identificassem essa região. Sim. Eles descreviam essa região como campos, né? O campo ali aberto dos índios, corredores, né? Então, os índios Goitacá, eles representam muito para a população dar um nome à cidade. E também, há anos atrás, havia um índio na entrada da cidade, que era um fato, um monumento marcante. Mas cabe a gente saber, né, que aquele monumento ele enganou por muito tempo a gente. Porque ele é uma alegoria carnavalesca, praticamente. Ele tem arame, ele tem isopor. Ele está jogado hoje lá do lado do arquivo público. Se você olhar internamente você vai ver que monumento é esse, né? Porque monumento que eu entendo é de bronze, de um material permanente, né? Sim. Material durável, né? Então, até pela cor dele, ele enganava a gente achava que ele era de um material, né? Mas, infelizmente, ele estava se deteriorando, e ele foi retirado por isso, né? Tentaram até instalar uma extração de petróleo, né? Mas parece que não tinha muito a ver, que era do Texas, né? Extração de petróleo em terra. O nosso é na bacia, né? Então, não tinha muito a ver. Não foram felizes. Não foi, ficou lá, interessante, porque Campos também é reconhecido como o petróleo, né? Mas se a gente for estudar... Mas você defende a volta agora com o monumento real? Defenda a volta do índio, mas esse índio também precisa ser pesquisado um pouquinho. Por quê? O índio que tinha lá parecia aquele índio de chumbozinho índio americano. Sim. Sabe? Parecia aquele... Então a gente precisa fazer uma pesquisa. O nosso índio Goitacá não usava adereço nenhum.
andava nu praticamente, né? E ele tinha, segundo relato desses viajantes, Simão de Vasconcelos, Gabriel Soares, o próprio Couto Reis, que ele tinha os cabelos mais compridos, que ele raspava essa parte da frente. Aqui era uma forma de identificar a tribo, né? Então, eu acho que tem que também ter um índio com formas de descrições físicas, né? Com uma pesquisa histórica. E aí vou falar de um projeto aqui que eu vi e que aprovo, que eu também faço parte do Instituto Histórico, o Instituto Histórico também aprova, que é o da ONG Bem Faz Bem, né? Do Mário Ângelo. Se eu não me engano, se eu estou errando o nome dele, ele fez, né, uma cena escultória com 3 índios, né? E ele fez esse trabalho de pesquisa com a fisionomia dos índios, né? Então, assim, eu vi a cena escultória, né? Posso até te mandar a imagem. Acho interessante, acho que eu aprovo que poderia ser esse projeto para a entrada da cidade. Agora, para a gente falar rapidinho sobre a questão do museu virtual. Isso. Porque nós já estamos dando, infelizmente já está chegando no final do programa, mas o historiador fala muito. Não podemos deixar de falar do museu virtual, desse trabalho, desse projeto também que você vem desenvolvendo. Isso. O museu virtual é uma forma da gente levar o que a gente tem dentro do museu para a população. Tudo aconteceu, tudo iniciou com a pandemia. Sim. Né? Eu lembro que dia 15 de março eu recebi a ligação: Grazi, a gente vai precisar fechar devido à pandemia. Aquilo me assustou bastante, porque eu estava acompanhando a pandemia assim, né? Mas ter aquele choque de que os locais iriam fechar, eu tive naquele dia 15 de março, que eu não me esqueço. E aí a opção foi fechar. A gente passou um comunicado, né, nas redes sociais. O museu já tinha redes sociais, Instagram e Facebook, mas a gente passou a movimentar essas redes sociais com a pandemia muito mais, né? Então, eu comecei a observar outras instituições culturais realizando, né, exposições virtuais, realizando ações virtuais, mas a gente também não tinha verba para isso. Uhum. E como fazer? Então a gente foi, o Guilherme Freitas, o Rossini Reis, que são funcionários do museu, a gente decidiu fazer vídeos de celular. Então a gente fazia mesmo, a gente já não tinha nem tripé, hoje em dia a gente já está mais profissional. Todo mundo, né? A pandemia fez todo mundo virar youtuber. A gente tremendo assim, gravando os vídeos, falando sobre o acervo e aproveitando para falar daquele acervo, contextualizando com a história local. E isso chamou muita atenção do público, porque a gente não estava falando só do objeto assim. Isso aqui pertenceu ao Visconde de Araruama, um aristocrata, papapá. Não, a gente, olha, esse acervo aqui pertenceu ao Visconde de Araruama, sim, que abriu o canal Campos Macaé, que é hoje conhecido como Valão, contextualizava, prendia a atenção do público. E o público queria mais e mais vídeos. E a gente foi produzindo mais vídeos. E também chegou o momento da gente ter lives. Essa coisa muito interessante de falar sobre patrimônio, a gente começou a fazer lives sobre patrimônio e risco. Essa semana vamos falar sobre o Solar dos Airizes. Essa semana vamos falar sobre o patrimônio imaterial, que poucas pessoas desconhecem, como a cavalhada, a folia de reis. Então, isso chamou muita atenção no público. O museu foi parar até como no Instituto dos Museus Brasileiros, recomendado na página deles. Né? Então, isso me orgulha bastante de ter aproveitado esse momento de pandemia, ter levado o museu, que é um aparelho físico, de uma forma de transformar ele virtualmente. E nós agradecemos mais uma vez ao seu trabalho, né, a todos os historiadores e pesquisadores da nossa cidade que mantêm viva a história de Campos. E para a gente encerrar, a gente faz sempre um ping-pong com o convidado para o público, né, que está nos ouvindo e assistindo também conhecer um pouco. Então eu vou falar e é um ping-pong. Rapidinho, o que vier na sua cabeça você responde. Então vamos lá? Um sonho. Um sonho? Hoje eu falei sobre ser mãe. Ser mãe. Uma alegria? Uma alegria trabalhar no que eu gosto. Um momento? Um momento é estar sempre com a minha família. Trabalho? Um museu. Família? Família, minha mãe, meu namorado, tá junto, né? Em família é muito importante. A Grazi tem medo? Tenho, sou medrosa pra caramba. Olha, eu trabalho em prédio histórico, nunca vi nada, tá, pessoal? Mas eu tenho medo de ver. Um fantasma. Uma esperança.
uma esperança que a gente passe por esse momento agora, né, do Covid, que a gente supere isso, que o Brasil volte a ser... A gente já tinha tantos problemas antes, né? Que volte a ser como era, sabe? Hoje a esperança é que tudo se resolva. Não vive sem? Não vivo sem minha mãe. E uma frase? O que você poderia deixar de mensagem para todos os nossos ouvintes? Uma frase inspirada, né, em um historiador que eu gosto muito, falar que a gente precisa conhecer nosso passado para a gente entender nosso futuro, né? Quem não conhece seu passado nunca vai entender o que está acontecendo no presente, né? A história serve para isso. Muito obrigado, Grazi. Foi um prazer assim, enorme, uma honra. Ficamos muito felizes, né? Deixo o abraço e o carinho do Fabiano Rangel por você ter aceitado esse convite. Para a gente, assim, é uma alegria imensa tê-la você aqui. Continuamos dando nosso parabéns a você pelo seu trabalho e a todos os historiadores. Obrigada. Pode chamar outra vez Histórias de Campos 2, que é muita coisa e historiador Gostou fala do muito. Papo? Ficou Adorei. à vontade. Estou muito descontraído, adorei. E como eu disse, o historiador fala demais, né? Então, muito obrigado pelo convite. É mais uma chance de eu levar esse conhecimento para o público. Obrigada. Tivemos aí um banho de cultura aqui na rádio, líder de audiência Folha da Manhã. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que assistiu, ficou ligadinho esse tempo todo aqui com o Papo Cabeça. Voltamos no sábado que vem, né, Ana Laura? Até o próximo sábado, galera. Até o próximo sábado. Obrigado aí, não Marcelo, percam. pela presença, e a todos vocês, nossos ouvintes. Lembrando, cuidado. Sempre todo cuidado é pouco. Estamos lutando pela vida, é uma luta em prol da vida. Então vamos valorizar esse bem, esse dom que cada um de nós temos, que é a vida. Um bom final de semana, uma feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa para você e até o próximo sábado. Papo Cabeça, aqui na Folha FM 98,3. Todos os domingos às 9 da manhã, Folha Rural. Últimas notícias, músicas e entrevistas. Você fica por dentro de tudo o que acontece com o agronegócio. Domingo, às 9 da manhã. Oferecimento